E aí, família, vamos lá? Tá na hora do vídeo e 3 materinhas para você ficar bem atento ao que está acontecendo aqui no Japão. Primeira matéria: os juros da poupança aqui no Japão vai aumentar. Tá? Por que eu estou trazendo isso para você? Porque tem muita gente que quer começar a investir, mas não sabe por onde começar. Eu já aviso, poupança é uma merda, tá? Desculpa o palavreado, mas não é outra palavra. Mas na falta de algo melhor, vai poupança. Então eu vou trazer isso porque vai aumentar os juros das poupanças aqui no Japão, tá? Aí as pessoas já dá para ir melhor do que deixar o dinheiro em casa parado, né? Não rendendo nada. Segunda matéria. Saiu o primeiro acordo em relação à indenização àquelas pessoas que foram castradas na lei da eugenia aqui no Japão. Quem acompanhou o canal, quem acompanha deve se lembrar que eu havia postado um vídeo falando sobre essa lei da eugenia não tem muito tempo, né? E saiu o primeiro acordo, e eu vou trazer isso para você. E como matéria final, o teatro da Toyota. Sim, o teatro. O que isso quer dizer? Que o governo, tá, ele emitiu uma ordem corretiva para a Toyota. Então a Toyota não vai sofrer nada com aquela quantidade de palhaçada que ela fez. Não vai sofrer nada. Por isso que eu falei que o governo e a Toyota estavam fazendo um puta de um teatro, tá, em relação a isso aí, para poder justificar o PIB e etc, né? Então, como é que se fala? É tenso, tá? É tenso. Mas vamos lá. Começar com a parte dos bancos aqui. Esse infelizmente não tem videozinho, é só texto mesmo, né? Então vamos lá. Em relação à decisão do Banco do Japão de aumentar ainda mais as taxas de juros, esse vídeo já foi ao ar, tá? Quem puder, quiser dar uma assistida ali, né, vai ficar bem informado do que aconteceu. Os principais bancos anunciaram um após o outro que aumentarão as taxas de juros dos depósitos de poupança 5 vezes mais do que a taxa atual. Essa é a primeira vez que cada banco aumenta as taxas de juros de depósitos poupança desde que as taxas de juros negativas foram retiradas em março desse ano. Tinha necessidade disso? Não tinha. Para falar a verdade, não tinha. Tá? Mas os bancos quiseram fazer para poder o quê? Atrair correntistas. Japonês, mas por que eles querem atrair correntistas? Primeiro, que eles vão ganhar dinheiro com o dinheiro do povo ali, tá? Segundo, tem aquela parte das pessoas que estão por causa da NISA, tá? E esse tipo de medida que o governo fez vai atrair muita gente para investimento em ações. Isso é fato, e muita gente vai tirar o dinheiro da poupança para investir ali, porque é aquilo que eu falei no último vídeo, não vou repetir aqui, tá? Então pode ser que, como é que se diz, os bancos vão perder dinheiro, e nisso, para poder ser algo mais atrativo que o normal, tem que se fazer algo atrativo. É igual uma frase que tem naquele filme do Bop lá, o Tropa de Elite, quando tem o comandante lá falando pro subalterno lá em relação a um pedido que o subalterno fez pro comandante: você quer sorrir? Me tem que fazer sorrir. É a mesma coisa, tá? Então vamos lá. Entre eles, o banco Mitsubishi UFJ aumentará as taxas de juros dos depósitos ordinários para 0,10% ao ano, 5 vezes mais que os atuais 0,02% ao ano, a partir de setembro desse ano. É a primeira vez que o nível, aproximadamente em 16 anos, né, desde que aumenta, desde novembro de 2008. Japonês, 0,10% ao ano. É bom? Não é. Por isso que eu falo que a poupança ainda continua sendo uma porcaria. Mas para quem não tem rendimento algum, é melhor que zero. Tá? Então, se você pretende ficar aqui no Japão, mas não sabe para onde empreender, não sabe para onde começar a empreender que eu falo assim, investir, ou algo parecido, isso aqui é uma boa pedida.
tá? Melhor do que deixar dinheiro a nada. Mas por que eu falo esse tipo de coisa? Tem investimentos que você consegue 12% ao ano, 5% ao ano, e 5% ao ano ainda é pouco, tá? Mas como é que se diz? Mas é melhor que 0,10%, que não chega nem a 1. Então tem muita coisa que dá para você fazer uma grana. Precisa, como é que fala assim, ter grandes conhecimentos para isso? Não, não precisa. Você precisa estudar o mínimo, se você não quiser ficar dependendo de alguém. Estuda o mínimo. Eu acho que, acredito eu, tá, que pelo menos uma semana de leitura, de economia, de educação financeira é o suficiente. Acho que uma semana é o suficiente. Acho que não precisa mais que isso. Porque tem muita coisa ali no meio que você não vai usar. É bom você saber para a questão de fim de investimento. Porque tem investimentos que você vai pagar imposto de renda, tem investimento que você vai ficar isento do imposto de renda. Aquilo que vai te trazer proteção, aquilo que não te traz proteção, o que é renda variável, renda fixa e etc. E a diferença das rendas fixas, a diferença das rendas variáveis. Isso é sempre bom saber. Mas na real ali, tá? Uma leitura para uma pessoa atenta, que realmente gosta de estudar, dependendo, 5, 6 horas de um resumo bem feito é o suficiente para a pessoa começar ali a fazer investimentos bons. Mas é aquela velha história, tudo que é teoria, quando vai para a prática, tem seu risco. Sim, tem seu risco. E tem gente que é afobado. Esse é o grande problema. Pessoas afobadas costumam perder dinheiro muito rápido. Então você tem que começar, por mais que a pessoa não quero começar na renda variável. É recomendável na renda variável. Já vou direto para na renda fixa. A pessoa não quer começar na renda fixa, ela já quer ir para variável. Porque ela quer ganhar dinheiro rápido. Beleza. O ideal é começar na renda fixa. Mas se não vai para renda fixa, ela vai para variável, então pelo menos que invista pouco. Vai aos poucos ali, vai vendo, compra 1 ou 2 ações, espera o tempo passar, analisa, vê como é que está o crescimento ou a queda daquela ação, como é que está a flutuação daquilo, se ela vai viver de proventos exatamente, ou se ela vai querer fazer igual que eu faço, compra e venda em proventos. Então tem tudo isso, tá? Mas de qualquer maneira é um bicho de 7 cabeças, não é, mas a pessoa tem que ter cautela. Cautela vai como é que se fala assim, vai fazer a pessoa, como é que se fala, deixar de correr certos riscos de perder muito dinheiro. Mas vida que se segue, tá? Por que eu falo esse tipo de coisa? Porque por mais que eu fale, tem pessoas que só vão aprender tomando na cara, na vivência. Então fica difícil. Aí daqui a pouco fala, é culpa do influenciador ali, é culpa do japonês. Não é culpa minha. A pessoa, dependendo, ela está sendo afobada. E eu estou falando, não é para ser afobado. Por isso que eu já estou trazendo essa matéria aqui dos bancos japoneses. Tá? Mas continuando aqui, além disso, a Sumitomo Mitsui Bank aumentará as taxas de juros dos seus depósitos, né, a partir do dia 6 de agosto, então já está na porta aí. Tá? E o Mizuho Bank a partir do dia 2 de setembro, ambos para 0,10% ao ano. Mas, como é que fala assim, 5 vezes mais que os atuais 0,02%. Então você vê que praticamente, tá, esses bancos, eles entraram em contato um com o outro, falaram, não, vamos todo mundo colocar uma taxa só, para evitar, como é que fala assim, briga, porque tá muito igual, tá? E qual que é a chance dos bancos fazerem taxas iguais? Tá? Então tá, isso aqui tá muito estranho, tá? Mas, porque praticamente são 3 bancos com a mesma taxa, não, tem alguma coisa estranha aí, tá? Mas continuando aqui.
É a primeira vez que cada banco aumenta as taxas de juros dos depósitos ordinários, desde que as taxas de juros negativas foram, como é que se fala, retiradas em março desse ano. E os aumentos por trás dos principais bancos deverão ter um impacto sobre as instituições financeiras do futuro, óbvio. Porque tem muito, como é que se fala assim, tem muita política que o banco faz uso do dinheiro que está na poupança para outros empréstimos. Então, como é que se fala assim? Ele pega o dinheiro, porque mais ou menos os empréstimos, os bancos, dependendo, ele vai funcionar mais ou menos assim. A pessoa tem um dinheiro na poupança ali, aí a pessoa assim, preciso do dinheiro do banco, mas o banco em si, dependendo, não tem dinheiro. Então ele vai pegar o dinheiro da pessoa ali e vai emprestar para outra pessoa. Só que aí nisso a pessoa vai emprestar para outra a juros muito mais altos. Então o que acontece? Na hora que aquela pessoa começar a pagar os juros, ele vai pegar uma porcentagemzinha daqueles juros daquela que aquela pessoa pagou e vai repassar para a pessoa da onde ele tirou o dinheiro. Deu para você entender como é que funciona mais ou menos os empréstimos dos bancos? Então, isso a grosso modo, tá? Tem um modo um pouco mais refinado de explicar isso, mas isso é a grosso modo. Então, os bancos, quanto mais pessoas tiverem conta poupança, ou quanto mais pessoas investirem em CDI, CDB, que vai deixar o dinheiro da pessoa parado ali, é melhor para o banco, porque o banco ele vai utilizando aquilo ali, quanto mais pessoas colocarem ali, mais dinheiro disponível o banco vai ter. Por que você acha que de vez em quando, de tempos em tempos, os bancos eles oferecem CDI, CDB, o troço um nojo. Um nojo de, como é que fala assim, de juros anuais. Porque tem muita grana lá. Já tem muita grana parada. Então eles não têm tanta necessidade de correria. Mas tem bancos determinados bancos que eles precisam de dinheiro mais rápido. Porque tá aparecendo muitos empréstimos. Então ele precisa de dinheiro ali. Então ele coloca um bônus ali, eles colocam um juros mais alto para atrair pessoas mais rápido para ele ter grana. Igual, por exemplo, quando chega a época de financiamento agrícola, aí tem as letras de crédito do agro, né? Então nisso os bancos ficam doidos, precisando de dinheiro ali. Então, as letras de crédito do agro, eles têm isenção de impostos, só para você ter ideia, para as pessoas investirem ali, para aquele dinheiro que está ali parado nisso, ser jogado para quando um agricultor precisar de empréstimo na parte da agricultura, eles pegam aquele dinheiro e emprestam para o agricultor. Aí o agricultor paga horrores de juros e uma porcentagem vem para você, porque ele usou o seu dinheiro. Então é mais ou menos assim que funciona. Por isso que os bancos, como é que se diz, eles estão fazendo esse tipo de coisa para poder atrair, porque agora está com a concorrência aqui no Japão, nessa parte da títulos e ações, por causa da NISA que o governo japonês fez. Mas você vê que antigamente não tinha isso. Porque a divulgação de ações e investimentos praticamente no Japão era nula. Então, praticamente, as pessoas corriam todas para os bancos. E os bancos, independente de ter juro alto ou juro baixo, a pessoa ficava lá. Porque não tinha outro local para deixar o dinheiro. Hoje tem. Que não é os bancos, nisso, as ações. Ações pagando juros e proventos. Então, se os bancos não bancarem o esperto, eles vão se lascar. E banco sem dinheiro para empréstimo, você sabe o que acontece. O banco Mitsubishi UFJ decidiu aumentar a taxa básica de curto prazo, o que é a taxa de juros padrão para os empréstimos corporativos com prazos de reembolso de 1 ano ou menos, a partir de 2 de setembro, pela primeira vez em 17 anos. Claro, o Banco Central japonês aumentou as taxas. Então, se ele não fizer nada, ele fica para trás. Prevê-se que um aumento na taxa preferencial de curto prazo tenha impacto nas taxas de juros variáveis das hipotecas a elas associadas. Hipoteca, você sabe o que é. Então, dependendo, já dá para você ter uma ideia que isso vai impactar no quê? Nos empréstimos. Para as casas também.
no caso novos contratos e etc. Isso vai impactar? Vai. Da mesma forma que o banco vai perder dinheiro com juros, pagando juros para os clientes, o banco vai ganhar com juros em relação a novos contratos para casas e etc. Financiamentos de casa. Então você vê que ele vai ganhar de um lado e vai perder do outro. Vai haver um equilíbrio de forças? Dependendo, não. Porque ainda assim 0,10% é muito pouco. Mas acabei de te dar uma aula bacana de economia, tá? Nessa parte de investimentos. Convenhamos, foi bacana, né? Mas vamos lá. Então eu encerro essa parte aqui e recomendo para você: invista. Vou falar cada vez menos a partir daqui. Vou cada vez falar menos em relação para a pessoa investir ou não, porque já está me enchendo o saco isso também. Mas já deu para você sacar o quão é importante isso na sua vida. Então vamos lá, pulando para a próxima matéria. Essa daqui tem áudiozinho, ó. Escuta só. E essa aqui é o primeiro acordo que o governo, no caso assim, o governo e uma pessoa que sofreu castração por causa daquela lei de eugenia sofreu aqui no Japão. Então o governo vai indenizar essa pessoa. Esse valor é suficiente? No caso que eu vi aqui na matéria, a meu ponto de vista, não. Mas é aquela velha história. Uma coisa aqui que eu não poderia deixar de falar. Você vê que o Japão hoje ele está sofrendo esse problema com a taxa de natalidade. Dá para você reparar o que? Parece um pouco com o que? A lei do karma. Aqui se faz, aqui se paga. E toda ação tem uma reação. E geralmente essa reação ela é contrária. Isso de acordo com a própria ciência. Que é uma outra definição para a lei do karma. Só que da ciência. Por que eu estou falando isso? Muita gente foi castrado por causa dessa lei da eugenia. E essa muita gente que foi castrada, ela poderia ter tido filhos, e esses filhos poderiam ter tido filhos dos filhos dos filhos dos filhos aqui no Japão. Simples. Então, dependendo desse problema da taxa de natalidade poderia ser menor, poderia ser muito menor, ou nem haver esse problema da taxa de natalidade. Mas está havendo. Então, todas aquelas pessoas que foram castradas nesse problema da lei da eugenia, estão fazendo falta hoje esses números? Estão fazendo falta. Querendo ou não, estão fazendo falta. Porque muitas pessoas tinham condições de ter filhos. E aí? Então você vê que a lei do karma ela é implacável. Então você vê que acontece, querendo ou não, ela acontece. E o Japão está pagando o preço? Está pagando. Querendo ou não. Por mais que falar, japonês, você está usando espiritualismo, não, mas é o que está acontecendo. Vou fechar os olhos para isso? Não. Não sou cego. Não vou fingir de cego. E eu quero que você também enxergue, identifique certas coisas. Que havia o Japão, necessidade do Japão estar passando da forma que ele está passando isso? Dependendo, não. Se não tivesse castrado aquele monte de gente que foi castrada. Ficou fácil de entender, né? Então vamos lá. Olha, escuta só. 旧優生保護法の下で不妊手術を強制されたとして東京日野市に住む西澄子さんが国を訴えた裁判。31日、国が慰謝料や弁護士費用など合わせて1600万円余りを支払うことで和解が成立しました。最高裁判所が別の被害者の裁判で旧優生保護法は憲法違反だったと認め、国に賠償を命じたことを受けたもので、一連の裁判で和解が成立するのは初めてです。 Então vamos lá, né? Eu não vou explicar de novo sobre a lei da eugenia, porque eu já gravei um vídeo falando sobre isso. Então, para a gente tentar encurtar o tempo desse, quem puder, assista o outro vídeo que eu gravei sobre eugenia ou dá uma pesquisada no Google sobre a lei de eugenia do Japão. Mas vamos lá. Foi alcançado um acordo em que uma mulher que vive em Tóquio processou o governo por ter sido forçada a submeter-se à esterilização, né, de acordo com a antiga lei de proteção da eugenia aqui do Japão. Tendo o governo, né,
que pagar em dinheiro esse acordo, no caso assim, essa indenização, de acordo ali com a tradução. Esta é a primeira vez que se chega em um acordo após uma série de ações judiciais, já que o Supremo Tribunal concluiu, no caso de outra vítima, que a antiga lei de proteção à eugenia era inconstitucional e ordenou que o governo pagasse uma indenização. Só que aí não foi falado o valor. Tá? A primeira vez que um acordo foi alcançado no julgamento de Sumiko Nishi, de 77 anos, que mora na cidade de Hino, em Tóquio. E Nishi e sua equipe de defesa realizaram uma sessão de interrogatório online na sua casa. Nishi, que tem paralisia cerebral, processou o governo alegando que foi forçado a submeter-se a uma cirurgia de esterilização sem explicação quando tinha 14 anos. Segundo o advogado de Nishi, um acordo foi alcançado no Tribunal Distrital de Tóquio, com o governo tendo que pagar mais de 16 milhões de ienes, incluindo indenizações e os honorários advocatícios. Então, todo aquele problema de custas de advogados, processuais, vai ficar para o governo pagar, além dos 16 milhões de ienes. É muito. Se você levar em conta que ela sofreu o problema aos 14 anos, hoje ela está com 77. É muita essa indenização, nem de longe. Tá? Desculpa, é o contrário, nem de perto. Tá? Isso, para mim, é um valor justo. Mas é aquela velha história, o governo japonês. Né? Só para vocês terem uma ideia, valor de indenização por morte de vacina do qual, para não falar o nome, estava variando em 42 milhões. Olha isso, 16. Menos da metade. É justo para uma vida inteira? É tenso, né? Mas vamos lá. Em relação à antiga lei de proteção à eugenia, em 3 de julho, a grande bancada do Supremo Tribunal proferiu uma sentença no julgamento de outra vítima que considerou uma violação da Constituição e ordenou que o governo pagasse uma indenização, só que não foi falado o valor. Como resultado, o governo continuou os julgamentos em todo o país, porque o governo está sendo processado para tudo quanto é lado. As duas partes indicaram uma política de busca de solução rápida. É aquela velha história. Se cobrar baratinho, a gente paga. Se estiver cobrando muito caro, vamos estender até onde der. Basicamente, essa é a lei do governo. Em qualquer lugar. Aí vai protelando, a pessoa bate as botas, aí já viu, né? A equipe de defesa e o governo continuaram as negociações para chegar em um acordo básico. Mas Nishi estava preocupada com a sua saúde e faltou à reunião com o primeiro-ministro Kishida em julho, para que o assunto deveria ser resolvido o mais rapidamente possível. Foi o que eu já falei em outro vídeo. O Kishida foi lá pessoalmente, tá, para ver essa parte ali, tá, e pedir desculpas sobre a lei da eugenia e etc. É tenso, como é que se fala assim? O Kishida tinha necessidade disso? Não, até porque foi em outra época, mas ele é o representante mor do governo, então basicamente nem que mais, né? Falar que o cara vai lá de coração, não, vamos resolver de coração, dependendo, o cara tá pouco se lixando, mas como ele é representante do governo, né? Por isso que eu falo que nem tudo que acontece é sincero e de coração. Então tem muito teatro, muita palhaçada e sem vergonhice. Então, dependendo da situação de hipocrisia, palhaçada e sem vergonhice, é melhor não ter, penso eu. Mas se tem que fazer aquele teatro, pelo menos que tente ser um pouquinho mais, como é que fala assim, bonito, né? Mas vamos lá. Nishi disse: estou muito feliz hoje. Tudo à graça de todos. Estou feliz por ter vencido. Até agora, 39 pessoas entraram com ações em todo o país sobre a antiga lei de proteção à eugenia, e aproximadamente 20 casos estão em andamento, com os demandantes exigindo uma resolução rápida e completa. Só que é aquela velha história, dependendo dos valores, o governo vai protelar.
No caso dela aqui, como é que se diz? 77 anos. Com paralisia. Né? Vai ter, dependendo, muita expectativa de vida? Dependendo, não tem. Então, para ela poder, pelo menos, usufruir um pouco do dinheiro e ter aquela satisfação, né, interna, ó, ganhei do governo, pô, melhor receber pouco. Mas o grande problema é, dependendo, se a expectativa dela chegar a 100, com 77, 16 milhões, é uma grana que vai ajudar? Nem de longe, porque tem custas médicas e as coisas estão ficando cada vez mais caras, cuidadores estão caros, tá? Então, dependendo, 16 milhões, esse dinheiro vai assim, ó. A não ser que o governo vai dar uma assistência por trás para ela. Aí é outros 500, mas não foi falado aqui. Tá? Para poder chegar nessas custas, chegar nesse valor de processo, etc. O governo dá alguma ajuda vitalícia ali para ela, assim, em questão de cuidadores, aí tudo bem. Mas caso contrário, esse dinheiro nem de longe, dependendo da expectativa do nível, da idade dela, né, isso vai segurar. Mas continuando aqui. Na conferência de imprensa matinal, o secretário-chefe do gabinete, Hayashi, disse: numa reunião com os demandantes e outros, o primeiro-ministro Kishida anunciou que retiraria sua alegação de que os direitos seriam extintos devido ao período de exclusão em casos que não sejam o caso do Tribunal, do Supremo Tribunal, atualmente em curso. E que ele resolveria o caso. Esse tá peitudo mesmo, né? O nosso objetivo é resolver o assunto o mais rápido possível. Sim, da mesma forma que quando Kishida falou assim, não, nós vamos resolver os problemas das pessoas que foram sequestradas pela Coreia do Norte. Tá até hoje pedindo, praticamente quase lambendo o pé do gordinho lá, para devolver ou falar sobre o paradeiro das pessoas, dos japoneses que foram sequestrados pela Coreia do Norte. E a Coreia do Norte só fala assim, ó, já foi resolvido e vai se lascar. E fica por isso mesmo. Então você vê que falam e não resolve muita coisa. Tá? Por isso que eu falo que tem muita coisa que existem aqueles acordos nos bastidores, né, que só o governo e a pessoa ali vão ficar sabendo, dependendo, que não vem a público, para poder dar uma resolução logo, para poder falar, o governo fez alguma coisa. Mas você vê que quando não tem acordo de bastidores, o governo japonês, no caso o governo Kishida, ele só passa vergonha. Mas vamos lá. E ele acrescentou, no caso o Hayashi: a Agência para as Crianças e Famílias e o Ministério da Justiça pretendem resolver os casos de processos judiciais em curso em vários locais através de acordos. E estão imediatamente a entrar em discussão com os demandantes e trabalhar numa resolução rápida. É aquilo que eu estou falando, né? Então vai ter muita coisa nos bastidores que não vai vir a público. Tanto que, como eu já falei no outro vídeo, eu falo nesse, teve uma sessão com essas pessoas que dá proteção de eugenia, que o governo, na hora que o cara estava falando, cortou o microfone do cara. Mas isso deu um rebu, porque basicamente quando eu estava tendo esse pronunciamento dessa pessoa, não digo que estava sendo ao vivo, mas tinha muitos repórteres acompanhando, então estava sendo filmado. E cortaram o microfone do cara. Rapaz, mas deu um problema. Foi por isso que o Kishida teve que vir a público conversar com esse povo que passou por essa castração da lei de eugenia. Porque até aquele momento não se cogitava nada do Kishida. Mas depois desse problema que deu, que o Kishida teve que vir pedir desculpa. Por causa do quê? Fizeram cagada. Então você vê que o governo japonês, de vez em quando, ele tenta censurar as pessoas falando assim, aconteceu um problema técnico. Vai se lascar, porra. Né? Porque eles falam assim, foi problema técnico, mas na hora que o cara tava falando, cortou o microfone, e logo depois o microfone voltou. Faz sentido um troço desse? Não faz. Tá? Então, continuando aqui só para finalizar. Em resposta ao acordo, a Agência para Crianças e Famílias declarou, seguindo as instruções do primeiro-ministro para procurar rapidamente um acordo para a finalização dos processos judiciais pendentes, nos quais a cirurgia eugênica foi aprovada, continuaremos a trabalhar com os ministérios e agências relevantes.
Gostaríamos de tomar medidas para resolver o problema. Ponto, fecha-se aspas, acabou a matéria. Então já deu para você sacar por A mais B que vai ter muita coisa que não vai vir a público. Mas, né, estão resolvendo. Mas se você levar em conta, é que não dá para mostrar para vocês, mas no vídeo ali, quando eu estava falando, estava mostrando algumas dessas pessoas, são praticamente muito idosas de cadeira de roda, com expectativa. Então, se parar para ver, a expectativa de vida das pessoas estão ali bem baixa. E com isso, é melhor ter algum certo acordo, a pessoa conseguir usufruir sentimentalmente aquilo, ganhei do governo e ganhar uma graninha, do que, como é que se fala assim, ir para a terra do pé junto com frustração. Aquela velha história, a pessoa morreu, ficou com aquela ideia, puta, não resolvi nada. Né? Aí vem outras partes espiritualistas aí que eu não venho ao caso agora, do famoso alma penada, etc. Mas que para quem acredita, no caso, acontece, eu acredito, tá? Por isso que eu falo que nesse ponto, eu acho que é muito mais satisfatório a pessoa falar, não, ganhei, né, que seja um pouquinho ali, e com acordos nos bastidores, do que nada. Para o governo ter essa moral, falar, não, resolvemos o negócio. Pô, bacana, né? Então vamos lá, escuta aqui, porque aqui nós vamos para a matéria do teatro da Toyota, porque esse aqui para mim é um puta de um teatro, né? 今回の案件の背景にありますのは、現場、そして経営の両面に課題があるということであると認識しています。いただきましたご指導をもとに、しっかりと速やかに再発防止策を取りまとめまして、正しい認証業務が取り組めるよう、しっかりと認証業務の基盤づくりに取り組み、全力で取り組んでまいりたいと思います。 Vocês escutaram o barulho do chata direto. Tchau, 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 tchau. Olha só. Isso aí, o que é? É câmeras. São câmeras fotográficas batendo foto. Tem necessidade de chamar a imprensa toda para poder, para o Ministério, mostrar que está tentando processar a Toyota com esse monte de repórter? Poderia ter feito de uma forma silenciosa. Não, você vê que teve que chamar repórteres para poder fotografar esse momento. Então o que isso é? Nada mais é que teatro, porra. Não tem outra palavra para isso. Se estamos chamando repórter para mostrar para todo mundo o que é, isso é um puta do teatro. Não tem nada, como é que fala assim, não, vamos resolver a coisa de uma forma pacífica para poder resolver logo. Não. Por isso que eu falo, isso aqui é um puta do teatro que o governo está fazendo. Mas, vamos lá. O Ministério de Terras, Infraestrutura, Transporte e Turismo revelou que a fraude foi recentemente descoberta em 7 modelos de carros da Toyota, em resposta à questão dos fabricantes de automóveis cometerem fraudes na obtenção da designação do tipo necessária para uma produção em massa dos veículos e outros tipos de veículos. E o Ministério emitiu uma ordem de correção com base na Lei dos Veículos dos Transportes Rodoviários. Esta é a guarda bem essa parte. Essa é a primeira vez que a Toyota recebe uma ordem de correção e é obrigada a relatar medidas drásticas para evitar a recorrência dentro de um mês. Na Toyota foi revelado que 7 modelos foram testados fraudulentamente em conjunto com o pedido de designação do tipo em relação ao governo, e o Ministério de Terras, Infraestrutura, Transporte e Turismo instruiu, né, a interromper a produção de 3 desses modelos que praticamente atualmente estariam em produção. É esse problema que houve a paralisação aqui na Toyota, aqui no Japão. De 3 modelos já tem um tempão. Como resultado de uma investigação interna, a Toyota informou no dia 5 de julho que nenhum novo caso de fraude foi encontrado. Mas, no entanto, o Ministério de Terras, Infraestrutura, Transporte e Turismo realizou uma inspeção in loco em sua sede e conduziu uma investigação detalhada.
E foi constatado que a fraude foi confirmada em modelos de veículos aprovados pelo Ministério e em 6 modelos de veículos aprovados por autoridades estrangeiras. Aí é aquela velha história, as autoridades estrangeiras ficam sabendo disso, começam a boicotar as fábricas da Toyota mundo afora. Vai ficar bonito para a Toyota? Não. Vai despencar, como é que fala assim, o serviço, os empregos das pessoas mundo afora da Toyota? Vai. E aí? Só que é aquilo que eu falo. Vá lá agora na bolsa de valores, nas bolsas de ações, onde tem como é que se fala? As ações da Toyota, e dá uma olhada, vê se despencou as ações da Toyota. Muito pelo contrário, está em alta. Por isso que eu falo, tem alguém por trás dando suporte para a Toyota, porque com uma declaração dessa, teria que ter despencado as ações da Toyota, mas não despenca, não sei porquê. Então tem alguém com muita grana dando muito aporte para a Toyota por trás, para não despencar as ações da Toyota. Mas continuando. Destes, o Ministério Ministério do Transporte, para não ter que ficar falando tudo isso, aprovou que o NOA e a Vox, que foram testados como sendo o mesmo modelo de carro, mas em testes foram realizados de forma fraudulenta em condições diferentes daquela da aplicação. Então você vê que o Ministério sabia da época. Então, aquelas pessoas que faziam parte do Ministério, os políticos ali, etc., os políticos, assim, servidores públicos que fizeram os testes, deveriam ser processados também, por conivência. Mas você vê que nada acontece. Em resposta a isso, o Ministério dos Transportes convocou o presidente da Toyota na tarde do dia 31 e Hirohisa Tsuruta, que é o diretor do Departamento de Logística e Automotiva. Gostaríamos que você reformasse a governança da empresa e o trabalho para evitar as fraudes voltem a acontecer. E entregou uma ordem de correção. É aquela do vídeo com aquele monte de fotógrafo batendo foto e filmando. Tinha necessidade do Ministério convocar a imprensa para poder mostrar que o presidente da Toyota e o líder e o presidente ali da parte do departamento de logística foi intimado pelo governo? Para mim, isso aí é um puta de um teatro. Porque não havia necessidade. Era só os dois terem entrado no gabinete. Toma, tá aqui. Tá, você está sendo autuado. Se vira para fazer o que eu quero. Pronto, acabou, vira as costas, vai embora e vai resolver a vida. Não, tem que fazer isso para todo mundo ver. É aquela velha história do pão e circo. Né? Por isso que eu falo que tem muita coisa no governo Kishida que é muito fachada. E isso aqui é mais uma delas. A ordem de correção exige que uma empresa formule as medidas drásticas para prevenir a recorrência no prazo de 1 mês e reporte trimestralmente sobre o estado da implementação das medidas para prevenir a recorrência. Essa é a 4ª vez que o Ministério de Terras, Infraestrutura, Transporte e Turismo emite uma ordem de correção com base na Lei dos Veículos de Transporte Rodoviário, devido à fraude relacionada com a designação do tipo, e é a primeira vez contra a Toyota. Então você vê que é a primeira vez que a Toyota recebe um troço desse. Por outro lado, o Ministério do Transporte conduziu uma investigação detalhada sobre os 7 modelos de automóveis pelas quais a Toyota relatou a fraude, bem como a NOA e a Vox. Foi confirmado eles como fraudulentos e depois descobriu que eles cumprem os padrões nacionais de segurança. E com isso, no dia 31, foi retirada a ordem de suspensão de remessa dos 3 modelos, no caso o Corolla Fielder, o Corolla Axio e o Yaris Cross. Então, basicamente, a Toyota já poderia estar voltando a trabalhar hoje? Poderia. Pergunta se ela vai fazer isso? Não. Porque ela já anunciou que ela só vai voltar no final de agosto. Tem a necessidade de ficar mais 1 mês parado? Não. Não há necessidade. Então, se ela ficar mais 1 mês parada, muita gente vai perder dinheiro, muita gente, como é que se fala assim, vai acabar sendo demitido
E, como é que se fala assim, autopeças já sabe o que vai acontecer, né? Menos empregos, menos horas trabalhadas, né? E aquele efeito cascata de contratados, subcontratados, supply chain, no caso que a gente fala, eu falei bonito agora, hein? No caso assim, que é a cadeia de suprimentos e outras coisas vão continuar sendo afetadas. Então você vê que a Toyota está pouco se fudendo se o povo vai ganhar dinheiro ou não. O negócio é ela não ter prejuízo. Além disso, relativamente em relação aos 6 modelos de veículos aprovados pelas autoridades estrangeiras, as autoridades foram notificadas e solicitadas a confirmar se cumprem as normas. Aí você vê que eles falaram autoridades estrangeiras. Quais autoridades estrangeiras? Não falou. Então, né? Larga para lá. É uma ordem de correção, né? O que é a ordem de correção? Uma ordem de correção é baseada na Lei de Veículos de Transporte Rodoviário e é uma nova penalidade administrativa estabelecida pela revisão de lei de 2019. Então você vê que é uma lei até recente, até nova. Isso é emitido quando o Ministério dos Transportes determina que uma empresa cometeu uma fraude na produção de automóveis e precisa fazer melhorias fundamentais na sua estrutura organizacional e é obrigada a formular medidas para prevenir a recorrência e reportar o progresso. Se a ordem for violada, estará sujeita a uma multa de até 500 mil ienes ou meio milhão de ienes. A primeira ordem de correção foi emitida para a Hyundai Motors, que estava enviando, vinha enviando gases de escape, a saída de escape os gases estavam saindo de forma fraudulenta, né, os valores alternados, e outros dados ao governo por mais de 20 anos. Em setembro do ano passado, seguida da Daihatsu, aí agora a Toyota. Mas você vê aqui, a Toyota ela ganha bilhões. E o governo vai lá, se a Toyota fizer alguma coisa, vai ganhar uma multinha de 500 mil. O que a Toyota vender de um carro já paga essa multa. Faz sentido um troço desse? Não faz, né? Então por isso que eu falo que tem muita coisa aí que é teatro. Que o governo japonês está usando as montadoras para poder justificar a queda no PIB, falando que o problema das montadoras, só que no caso das montadoras fazerem algo real para dar uma melhorada, não tem. Então, dependendo, falar a verdade, o próprio governo japonês com as montadoras são todos coniventes, uns com os outros, em questão de problemas. Se houve realmente um problema que gera, como é que se fala assim, dúvidas. Por que disso? Por que só aqui no Japão deu esse problema com a Toyota? Vamos parar para pensar. Só no Japão deu esse problema com a Toyota. E no resto do mundo, nenhum dos outros, como é que fala assim, países deu problema com a Toyota. Só no Japão. Por que só o Japão é o diferente do resto do mundo que deu problema? Porque só o Japão, ele é, como é que se diz? Ele é eficiente nas coisas e o resto do mundo é incompetente que não achou o problema da Toyota. Porra, faz sentido? Por que eu estou falando isso? Olha só, desde outubro de 2017, a Toyota, né, Motor Corporation tem sido exposta a uma série de práticas fraudulentas em exames de certificação nacional. Desde 2017. Por que a Toyota não teve problema no resto do mundo e só no Japão? Por isso que eu falo, realmente existe algum problema com a Toyota na parte de qualidade ali? Ou só o governo japonês está tentando fazer uma putaria com a Toyota? No caso assim, usar a Toyota em relação de acordo para justificar certas coisas no PIB, porque esse PIB do Japão ultimamente está uma porcaria, eu canso de provar isso para você por A mais B. Então eles precisam ter uma justificativa porque que o PIB está baixo. E você vê que eles não têm justificativa. Tanto que no último relatório de desemprego no Japão, o governo japonês só relatou uma linha. Não fez nada discricionário nem nada.
Aquilo foi ridículo. Eu gravei aquela matéria dando risada, porque aquilo foi realmente ridículo. Mas vamos continuando aqui. Em março do ano passado, foi descoberto que a Hino Motors havia enviado ao governo dados de inspeção fraudulenta sobre emissões de gases de escape do motor e outros dados, e uma inspeção subsequente no local pelo governo revelou novas irregularidades. Então você vê que eles vão lá para investigar uma coisa, aparece outra. O Ministério dos Transportes aplicou uma ordem corretiva pela primeira vez, considerando a má conduta extremamente flagrante, e exigiu reformas drásticas na empresa. Aí eu pergunto para você, né? Tinha necessidade? Pois é, mas continua. Uma investigação da comissão especial revelou que a fraude já durava pelo menos 20 anos e que as remessas de alguns modelos de automóveis estavam suspensas há mais de 2 anos. Então, se há mais de 20 anos o governo já estava sendo conivente com isso, porque não faz sentido algum funcionários do governo ir até a montadora fazer a inspeção e falar que está tudo certo e dar o aval, sendo que a coisa está totalmente fora do comum nos dados. Faz sentido para você? Porque para mim não faz sentido algum. Por isso que eu falo que isso aí é um puta de um teatro. Em março do ano passado, foi revelado que a Toyota Industries havia violado leis e regulamentos com os motores de empilhadeiras. Em janeiro deste ano, foi descoberto que havia dados dos testes de produção fraudulentos para motores de automóveis. Então já sabe que a Toyota está mais sujo que pau de galinheiro. Isso de acordo com o governo. Mas aí eu levanto aquela hipótese. Por que aqui no Japão está assim e o resto do mundo não está? Porque o resto do mundo deve fazer também, os governos devem ter funcionários que vão na fábrica ali fazer a inspeção de qualidade para poder soltar a certificação. Não só pegar os dados das informações em si, porque isso aí não é contraproducente. Não faz sentido. Falei bonito agora, contraproducente, né? Então, mas você vê que tem coisas que não faz sentido mesmo. Assim, não, é contraprodução. Como é que fala assim? Tem um resultado, mas eles estão criando coisas que vão contra a produtividade. Por isso que eu falo que é contraproducente, não faz sentido. Né? Em resposta à instrução do Ministério de Terras e Infraestrutura, Transporte e Turismo para suspender o envio dos motores para os modelos afetados, as fábricas da Toyota, que receberam fornecimento também, foram afetadas pela suspensão das linhas de produção. Isso é óbvio. Não é só a fábrica da Toyota que é afetada. Toda a cadeia produtiva é. Desde autopeças, fornecedores, né, fornecedores de material, todo mundo é afetado. Então quem viu como é que se fala assim, o organograma de contratações da Toyota, dá para ter uma ideia do tamanho do prejuízo. Só da pirâmide, quando a gente fala assim, pirâmide parece uma coisa feia, né? Porque tem aquela fraude da pirâmide, etc. Assim, mas nesse caso não. Fala assim, pirâmide de subcontratados. Tem a Toyota contrata empresas para poder fazer determinadas peças, e essas empresas contratam outras empresas, que vai a outras empresas e outras empresas. Chegou à escala de 5 subcontratados, desde a parte principal. Isso fora a cadeia de suprimentos, o famoso, como vamos falar bonito aqui, o supply chain. Então tem muita coisa que é muita gente afetada. Até agora, como é que fala assim, não saiu uma reportagem falando o quão afetado foi as empresas, né, que são ligadas à Toyota nesse problema da fraude. Por incrível que pareça, não saiu uma matéria esse tempo todo. Saiu assim,
quando deu o problema, que a cidade que tem a fábrica da Toyota ali, que paralisou e etc, ficou todo mundo em alvoroço ali, porque ia dar um problema financeiro na cidade ali sem precedentes, porque praticamente a fábrica da Toyota movia a economia daquele lugar. Então, com a paralisação da fábrica, ia parar praticamente a cidade, a economia da cidade. Então, houve-se uma matéria naquela época. Mas depois disso não saiu mais nada, por incrível que pareça. Mas, continuando aqui. Em abril do ano passado, descobriu que a Daihatsu havia fraudado testes de colisão necessários para a certificação de alguns dos seus modelos vendidos no exterior. Então você vê que nem a Daihatsu lá fora não teve problema com o resto do mundo, com os outros países. Não, só o Japão teve problema. Por isso que eu falo, tem muita coisa que ou é teatro, ou tem ou tem uma coisa muito errada por trás. Mas não faz sentido só o governo japonês estar detectando erros nas montadoras japonesas e o resto do mundo não. Ou o povo está ganhando uma propina miserável lá por fora, ou está tudo certo. Porque não faz sentido. Posteriormente, o problema agravou-se, incluindo as descobertas de fraudes em modelos de veículos destinados ao modelo interno, levando à suspensão temporária das operações em todas as fábricas de automóveis nacionais, no caso da Daihatsu. Quem acompanha o canal aqui deve ter visto o tamanho do drama que foi a Daihatsu. O Ministério dos Transportes emitiu uma ordem de correção à empresa, à estrutura de gestão, e a empresa foi reformada, incluindo a demissão do presidente Soichiro Okudaira. Em meio a uma série de problemas de fraudes descobertos em empresas do grupo, no mês passado foi revelado que a Toyota cometeu fraudes em exame de certificação nacional. A Toyota suspendeu a produção de 3 modelos, incluindo o Yaris Cross, desde o início do mês passado. Então já dá para você ter uma ideia como é que a coisa tá, como é que a coisa tá indo e o tamanho da palhaçada, porque para mim isso aqui é uma puta de uma palhaçada, né? Que vai, como é que se fala assim, detonar a vida financeira de muita gente. Mas é aquela velha história. Acredite se quiser. Estou aqui só relatando o ocorrido. Tá? Se a pessoa quiser acreditar em mim ou não, é outros 500. Mas escuta só. Faz sentido esse monte de repórter e o cara ali parado ali para poder falar assim: ó, eu estou sendo atuado, tá? Olha que bonito que eu sou, estou sendo atuado. Porra, faz sentido para um cara desse? Um troço desse, um teatro desse? Tem que ser muito conivente, né? Como é que se fala? Mas vida que se segue. Tá? Então, já vai sabendo que você vê que o Japão não tá tudo isso. E tem muita coisa estranha acontecendo aqui no Japão. Tá? Principalmente esse tipo de teatro, que mexe com a economia local e que acaba afetando a vida de muita gente. De contratados e subcontratados. Quem viu o problema da Daihatsu sabe do que eu estou falando, porque foram, como é que fala assim, muitas empresas beiraram a falência, no caso da Daihatsu, e no caso da Toyota é muito pior, porque o grupo é muito maior, mas vida que se segue, né? Então eu vou ficando por aqui, tá? Espero que essas matérias te ajudem de alguma maneira a você fazer sua tomada de decisão aqui no Japão, tá? Em relação a investimentos e coisas que estão acontecendo aqui, para você abrir seus olhos para a realidade, tá? E espero que em relação à primeira matéria de investimentos, etc., espero que isso te ajude a você ter tomada de decisões que consigam realmente a te levar a fazer investimentos de uma forma bem assertiva, porque hoje em dia nós estamos precisando, tá certo? E um abraço e até o próximo vídeo. Maido!